por respeito a quem está aqui dentro, que está prestigiando o nosso evento de hoje. Doutora Andressa, gostaria de começar com algumas palavras como coordenadora, aproveitar que conseguiu se juntar a nós. Verdade, hoje eu vou dar só um bom dia, porque o organizador disso tudo foi você, Gabriel, e o Dr. Matheus, então, por favor, fiquem à vontade. Bom dia a todos. Eu fico muito feliz com a disponibilidade das pessoas que estão aqui no evento, participando, e agora é com vocês, e principalmente com o Matheus. Matheus, fique com a palavra, meu amigo. O evento, a exposição é toda sua e daqui a pouco a gente volta para debater. É um tema muito relevante, tem repercutido há muito tempo e hoje nós estamos trazendo para uma realidade mais interiorana, né? Por que não para as eleições municipais? Com a palavra aí, meu amigo. Então, vamos lá, pessoal. Agradeço aí as palavras do Dr. Gabriel, agradeço o convite, agradeço também a doutora Andressa por coordenar aí a nossa comissão, sempre muito atuante. Então, dando início aqui, o nosso grupo de estudos hoje tratará sobre os algoritmos nas eleições municipais, né? Como que os algoritmos impactam nessas eleições municipais. Né? Só passar o feedback aí, vocês estão conseguindo ver certinho os slides? Está dando para ver? Tranquilo? Beleza. Aqui uma breve divisão de como que eu vou fazer essa exposição, farei uma breve apresentação minha aí, nada muito importante. Vou definir o que significa os algoritmos e dar uma contextualizada para que possamos entender melhor. Depois, adentrarei aí aos impactos dos algoritmos nas eleições e depois aí com a ajuda do Dr. Gabriel vou abrir para debates e perguntas, então terminarei essa breve exposição. Breve porque acredito que demorará aí uns 20 minutos, pelo que eu calculei. Tá? Então, vamos lá, começando aqui pela nossa apresentação, nada muito importante. Meu nome é Matheus Marliere Colombo, sou advogado, sou fundador aqui do escritório Marliere Colombo Advogados, tenho MBA aí pela Escola Paulista de Direito, sou graduado pela PUC Campinas e tesoureiro dessa nossa comissão aqui de Direito Digital e Compliance. Né? Então, aqui dando início para a nossa apresentação. Definição de algoritmos. O que são algoritmos, né? Então, o termo pode ser entendido como uma sequência de 3 coisas: raciocínios, instruções ou operações, que se aplicam a um conjunto de dados para resolver um problema ou alcançar um objetivo, sendo necessário aí que esses passos sejam finitos, eles tenham um fim e sejam operados de forma sistemática, certo? E você, ouvindo essa definição mais técnica, deve estar se perguntando, caramba, mas não teria uma forma melhor de eu entender o que seria um algoritmo? E tem sim, né? Nós, no nosso cotidiano, nas nossas atividades diárias, fazemos diversas coisas que podemos colocar como semelhante aos procedimentos que os algoritmos funcionam. Né? E aqui eu coloquei como, por exemplo, receitas, direções. Se alguém me pergunta, Matheus, como que eu faço para chegar até a Avenida Badbacite? Né? Eu apresentarei para você um raciocínio, uma sequência de passos. Você segue em frente, vira à direita, vira à esquerda, e então você chegará ao seu objetivo. Você, por meio dessas direções, dessa sistemática que eu te dei, finita, você conseguirá atingir o seu objetivo final, que é chegar até a Avenida Badbacite. Então, isso nada mais é do que um algoritmo também, né? Então, aqui eu coloquei, pense na receita culinária também como exemplo. Ela tem os ingredientes necessários, que seriam os dados de entrada, o passo a passo para estar realizando a receita, que então seria o processamento e as instruções lógicas, e então ela atinge o resultado, o prato finalizado. Né? E como eu coloquei aqui nessa definição técnica que eu apresentei anteriormente, ela também é relevante falar que a estrutura siga uma lógica sistemática. E por que isso? Porque se ela não seguir uma lógica sistemática, por exemplo, se nós estamos fazendo uma receita de bolo e eu pulo a etapa da farinha, o bolo não ficará bom, nós não conseguiremos chegar ao nosso bolo final, ao nosso prato final. E a mesma coisa é com o algoritmo. Se na programação
o cientista aí de tecnologia da informação ou a pessoa que for fazer esse aplicativo pular algum procedimento dos algoritmos, acontecerá um erro e nós não conseguiremos usar esse aplicativo, né? Então, dando sequência aqui, eu coloquei, lógico que eu não sou um cientista aí da computação, mas eu coloquei um passo a passo de como construir um algoritmo, né? Então, número 1, é necessário entender e delimitar o problema a ser resolvido. Número 2, é necessário analisá-lo e identificar uma sequência de passos para resolvê-lo. E número 3, por fim, esses passos são representados em uma linguagem de programação, né? Lógico que isso de forma muito básica, na prática é um pouco mais complexo que isso, mas então aqui para exemplificar, eu peguei o aplicativo Waze. Acredito que todos aqui tenham conhecimento do aplicativo Waze ou algum semelhante, né, esses de GPS, né? O que esses caras, ao fazerem esse aplicativo, entenderam que seria o problema para estar fazendo esse algoritmo funcionar dentro do aplicativo? Eles pensaram, caramba, como que nós vamos fazer aqui para se locomover dentro de uma localidade de ponto A até ponto B? Então, eles identificaram essa problemática e, a partir disso, tentaram identificar como uma sequência de passos poderia resolvê-lo. E aqui, pelo que eu pesquisei, dentro do Waze, eles funcionam com 3 algoritmos. Provavelmente um para identificar a localidade, o mapa do local que haverá o deslocamento. O segundo, para encontrar aí esses nomes de ruas, qual será o caminho a ser feito. E número 3, qual será o caminho mais rápido a ser feito dentre os disponíveis, certo? Então, e por fim, eles vão criar, então, essa sequência de passos de deslocamento de A até B, qual será o melhor caminho e qual será o caminho mais rápido. E, por fim, apresentarão aí isso dentro desse aplicativo para que possamos fazer o uso da melhor forma possível, né? E é assim que funciona também com diversos outros algoritmos, sejam em sites, em aplicativos, Spotify, Netflix, YouTube, muitas outras coisas, né? Então, aqui eu coloquei, assim, quando fazemos uso de alguma tecnologia, qualquer tecnologia que for, estaremos utilizando-a graças aos algoritmos que foram programados e codificados junto a ela, tá? E aqui, onde podemos encontrar esses algoritmos? Lógico que aqui eu já citei vários exemplos, mas aqui trouxe mais. Na medicina diagnóstica, no reconhecimento de voz, aí na Siri, na Alexa, drones autoguiados, que os Estados Unidos já vem fazendo bastante uso aí nas seus conflitos com outros países, bombardeando até outros países, inteligências artificiais, aplicativos, como eu já falei nos slides aqui anteriores, em websites, e em carros autônomos, o Uber, Google, Tesla já vem fazendo bastante uso desses algoritmos para funcionar de forma melhor aí para que o mundo evolua tecnologicamente. E aqui, quando eu estava estudando a respeito do tema, eu encontrei um termo muito interessante, que é o casamento cyberfísico. Aí a mão de um robô encontrando a de um ser humano. E o que é esse casamento cyberfísico? Esse encontro é o que o algoritmo disponibiliza para nós, para que possamos nos conectar, né, o mundo físico ao mundo virtual, né, o mundo cibernético ao mundo físico. E por que isso acontece? Porque, lógico que nós, seres humanos, nós conseguiríamos realizar diversas atividades por meio das nossos sentidos, nossas percepções, né? Nós conseguimos fazer uma receita de bolo, passo a passo, nos direcionarmos até certa localidade. Só que o robô, ele consegue processar isso e nos disponibilizar isso de uma forma muito mais rápida e muito mais precisa. E isso tudo, essa conexão entre o mundo físico e o mundo virtual, só acontece por causa dos algoritmos. Eu até achei muito interessante, um cientista, agora não vou me recordar o nome dele, ele fala que os algoritmos estão para os cientistas da tecnologia, assim como o DNA está para os biólogos. Então, para vocês terem a dimensão da importância que é o algoritmo para o mundo cibernético, para nossas tecnologias, né? Então,
Concluindo, o futuro da tecnologia visa evoluir e melhorar as tarefas que realizamos. Por isso, enquanto a codificação e a programação forem usadas, e elas são sim usadas para quase 100% das tecnologias que nós temos hoje em dia, os algoritmos serão a base para o funcionamento dessas tecnologias. Certo? Então, aqui dando prosseguimento, como que esses algoritmos vão impactar nas eleições. Né? Antes de entrar especificamente nesses impactos, eu tenho um dado aqui estatístico que demonstra que 75% da população brasileira já possui acesso à internet. E esse dado é muito importante porque, a partir disso, esses candidatos à prefeitura ou a vereadores vão usar de impulsionamentos de conteúdos para chegar a esse eleitor e conseguir fazer uma maior promoção aí da sua candidatura e etc. E na nossa cidade, em São José do Rio Preto, não é diferente. O acesso à internet aumenta a cada dia, e principalmente por meio de smartphones, pelas pesquisas que eu fiz. Hoje em dia, as pessoas acessam muito mais a internet por meio do seu celular do que por meio dos seus computadores. Não é nem todo mundo que possui computador, mas hoje em dia os celulares já possuem acesso à internet e é muito mais prático, mais fácil de carregar e etc. Então, dando continuidade, antes de entrar aí então nos impactos, mais uma muito importante informação. Em 2017, houve uma reforma do Código Eleitoral, e essa reforma que eu quero trazer para vocês é especificamente da permissão de impulsionamento de conteúdos na internet. E o que isso significa na prática? Significa que agora, a partir de 2018, nas eleições de 2018, isso já foi aplicado, com a eleição do presidente Bolsonaro, as pessoas, os candidatos à prefeitura, a vereador, eles podem fazer o impulsionamento de conteúdos em sites de busca ou em redes sociais. Acredito até que vocês já estejam se deparando aí nessas últimas semanas, nessa semana principalmente, com o impulsionamento de conteúdos desses candidatos aí. E por que essas pessoas fazem o uso desse impulsionamento? Vejam a importância que é o algoritmo nesses grandes players do mercado, no Facebook e no Instagram. Então, aqui toda grande empresa ou personalidade pública realiza um monitoramento de seus conteúdos nas redes sociais. Então, uma hashtag, uma palavra ou uma publicação em questão pode ser monitorada por softwares específicos com o objetivo de verificar quantas vezes aquela expressão ou material foi mencionado, compartilhado ou visualizado nessas plataformas digitais. Essas estatísticas são analisadas por profissionais que podem comparar os resultados e então verificar quais conteúdos geram mais audiência em determinada rede social. Dessa forma, é possível fomentar a publicidade direcionada. Então, veja bem, se esse candidato à prefeitura ou a vereador, ele quer se destacar e quer ser mais, tornar a sua candidatura mais notória, ele obviamente vai fazer uso dessa tecnologia, ele vai fazer uso dos algoritmos, desses players, para ser mais notado, entre esse público. Nós conseguiremos direcionar a publicidade e dar mais visibilidade para essa pessoa. Então, isso impacta de forma muito positiva para o candidato. E atenção, no Facebook e no Instagram, e aqui eu trouxe esses dois exemplos, porque são onde eu vi maior número de impulsionamento de conteúdos. No Facebook e no Instagram, por exemplo, essa impulsão pode ser caracterizada como microdirecionamento. Isto é, as plataformas já segmentam os usuários por tipos de perfis, o que faz com que os candidatos possam atingir de modo mais certeiro o seu eleitorado. E aí se observou também que esses candidatos vinculavam os seus interesses pessoais nos perfis que eles gostariam de atingir. E isso aí segmentou os internautas, nós internautas, por faixa etária, localização, páginas que curtiram e pelos gostos pessoais de cada um. Então aí, olha como a gente consegue direcionar esse impulsionamento de conteúdo que será feito. Se eu quiser atingir uma pessoa mais jovem ou mais velha, eu consigo delimitar isso antes de estar fazendo o impulsionamento do conteúdo nessas redes. E além disso, eu posso até delimitar a localização que eu quero atingir. Eu quero atingir aí a região de São José do Rio Preto,
e quero também atingir as pessoas que gostam, por exemplo, do Jair Bolsonaro, né? Eu consigo também delimitar isso, baseado nas curtidas que você tem, por exemplo, no seu Instagram ou no seu Facebook. Então, veja a importância do seu clique lá, como curtir alguma página no Facebook ou alguma publicação. Tudo isso impacta nos conteúdos que você receberá depois na sua página do Facebook ou do Instagram, por exemplo. Né? Então, aqui dando continuidade para refletir. Então, caso um candidato a cargo público, está se candidatando aqui para ser vereador ou a prefeito, é o mais mencionado em determinada rede social, é impossível, e aqui eu peguei como exemplo pensando no Twitter, é impossível saber se as menções trazem comentários positivos ou negativos sobre ele. Claro que dependendo da hashtag, nós conseguiremos aí delimitar se trata de algo positivo ou negativo. Mas se for a hashtag e apenas o nome desse candidato, possivelmente não conseguiremos saber se trata de uma repercussão positiva ou negativa. E aí, algum jornal de grande circulação vai pegar, ver que essa pessoa é a mais citada nas redes e soltará um noticiário dizendo o seguinte: candidato X é o mais mencionado na internet. E uma pessoa que não possui algum senso crítico ou não vai atrás, não faz um juízo de valor desse noticiário, pode ser que ela seja impactada e enganada por meio desse noticiário, certo? Então, é muito importante que nós possamos fazer esse juízo crítico, né, e ter esse senso, esse juízo de valor antes de sair compartilhando informações que são noticiadas aí. Porque muitas vezes pode ser que esse noticiário esteja falando de algo extremamente negativo sobre esse candidato. Então, pouco importa se ele é o mais mencionado ou não na internet, né? Temos que tomar cuidado com isso. E uma preocupação que eu trago aqui: a rede social, ela não faz juízo de valor. Quando você coloca para fazer o impulsionamento do seu conteúdo nas redes, ela apenas disponibilizará aquele conteúdo. Ela não vai fazer um juízo de valor antes de disponibilizar aquilo. E o efeito resultante disso é uma aliança entre o marketing, que nós sabemos que muitas vezes é bastante, principalmente se tratar de um partido político grande aí, e as fake news, né? Um ambiente onde os candidatos se digladiam em acusações e revides sem fim, né? E no meio disso ficamos nós, o eleitorado, clicando, compartilhando e retroalimentando essa massa de informação, que muitas vezes, na verdade, é pura desinformação construída com o intuito de confundir o público e induzi-lo a erro. Às vezes é até aqui um próprio intuito do candidato ser o mais falado nas redes, não importa se eles estão falando bem ou mal de mim, mas importa que eles estão falando de mim, né? Acredito que isso até aconteceu nas eleições presidenciais de 2018, né? Virou uma briga, uma polarização de direita e esquerda, e por fim eu acredito que o Bolsonaro até estava feliz de tanto que o nome dele vinha sendo noticiado em todos os lugares e em todos os grupos de WhatsApp, mesmo que isso fosse de uma forma negativa para a imagem dele, né? E no fim funcionou, né? Ele conseguiu se eleger presidente do Brasil, né? E por fim aqui eu quis trazer para vocês uma ferramenta do Google que acho muito interessante, vocês todos aqui conhecem, que é o Google Trends. Como aqui o objetivo da apresentação foi colocar os algoritmos, os impactos deles nas eleições municipais, eu quis aqui trazer o Google Trends, que é uma ferramenta que faz uso também de algoritmos e de dados, né? Você acessa o Google Trends e coloca lá os termos de pesquisa do Google. Você faz uma pesquisa no Google, depois você vai lá no Google Trends, coloca o termo que foi pesquisado e ele solta meio que um relatório para você. Do quanto essa palavra que você pesquisou foi pesquisada, em que região ela foi mais pesquisada, né, em qual período ela foi mais pesquisada, né, e ele permite que você faça comparações entre os termos pesquisados. Então, aqui, eu coloquei os 4 principais candidatos aqui, que, de acordo com as pesquisas, são os 4 primeiros colocados aí nas eleições municipais de São José do Rio Preto. Aqui, em razão do tamanho do slide, eu tive que recortar a imagem, mas e também o período aqui de pesquisa.
mas aqui eu coloquei o nome do Edinho, do Marco Rilo, da Coronel Helena e do Marco Casale, que são os 4 primeiros aí, segundo as pesquisas. E aqui eu peguei de setembro até comecinho de novembro, para ver o quanto as pessoas aqui pesquisavam o nome dessas pessoas. E também, claro, que deu que essas pesquisas foram feitas, na sua grande maioria, no estado de São Paulo. Tá? Então, aqui nós podemos ver essas comparações. Aqui, claro que como a imagem foi cortada, só está aparecendo no mês de setembro, início de setembro, mas depois aqui, nós conseguiremos ver, vocês não, né, mas eu, na imagem que eu possuo, que a partir do começo de outubro, o Edinho deu uma boa despontada aqui nesse gráfico, seguido pela Coronel Helena, seguida depois pelo Marco Rilo e terminando depois pelo Casale, tá? Então, eu só quis trazer aí um exemplo de como um algoritmo dentro desse player, que é o Google, pode ajudar esses candidatos também a ver se os seus impulsionamentos, se o seu marketing nas redes está funcionando ou não, tá? Então, a partir disso, agora, então, eu termino minha apresentação, abro aqui para debates, espero que tenham gostado e agradeço, então, a oportunidade de estar fazendo essa apresentação sobre algoritmos e como eles podem impactar nas eleições. Então, aí, meu amigo Dr. Gabriel, se você quiser, então, já abrir para os debates, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Matheus, Vou até quero te parar aqui o agradecer. compartilhamento da tela. Espera aí que sumiu aqui. Primeiro, eu queria te agradecer, né, pela apresentação. É tão simples, ao mesmo tempo é tão difícil de traduzir esses termos, né? Mas a ideia em si é muito fácil, pela forma que você trouxe, fica mais fácil ainda de nós entendermos como que funcionam esses algoritmos. Eu queria saber, não sei se alguém tem alguma dúvida, se gostaria de fazer alguma pergunta para o Matheus, essa é a hora, né? Nós podemos utilizar a própria pergunta para debate, se alguém tiver, fica à vontade. Quiser abrir o microfone, quiser mandar no chat. O silêncio será interpretado como renúncia na pergunta, tá? Não sei se alguém tem alguma dúvida. Não? Doutor Fernando, alguma dúvida? Doutor Fernando gosta também de compartilhar. Olha, vamos lá, Doutor Fernando, as colaborações pouquinho. aí são sempre bem-vindas. Eu gosto um pouquinho do assunto, né? Vocês conhecem aí a minha trajetória na área de tecnologia como um todo. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Como que vocês veem, principalmente doutor Gabriel, doutor Matheus, como que vocês veem o domínio dos eleitores? Como diz, eu falo a titularidade. Eu tenho a impressão que o uso desses algoritmos, assim como ele é utilizado pelas empresas para a criação de campanhas de marketing, a gente usa muito Big Data, os algoritmos recolhem informações, eu uso técnicas de neurociência e neuromarketing para criar campanhas em cima disso. E quando a gente fala de consumo, em certa forma, é possível induzir um consumidor a fazer uma compra, tomar uma decisão e ele acreditar cegamente que a decisão foi dele, quando a gente sabe que isso é pré-determinado pelas equipes de marketing e tudo mais. Isso pode acontecer com o voto? Doutor Matheus, quer começar? Quer responder aí, doutor Gabriel? Não, Pode Fernando. ser, eu vou falar o que eu penso aqui a respeito. Vai, fica à vontade. Então, eu acredito que, assim como essas grandes empresas conseguem fazer esse marketing massivo e induzir nós, consumidores, a estar comprando alguma coisa e, no fim, acreditarmos que compramos por nossa própria vontade, sendo que fomos muito mais induzidos do que qualquer outra coisa, né? Então, acredito que nas eleições isso também acontece, principalmente, como eu disse, se tratar de uma grande coligação, aí, um grande partido com um grande poderio econômico. Esses caras vão fazer um marketing explosivo, né? Então, isso vai gerar curtidas, compartilhamentos,
etc., né? Então, querendo ou não, fica aquela pulga atrás da orelha ali, falando na sua mente, caramba, eu vi isso, e aquilo entra na mente mesmo, né? E aí, se você não tiver um senso crítico, fazer um juízo de valor importante sobre as suas convicções, né? Eu acredito que você pode sim ser influenciado por esse marketing massivo, né? Eles te ganham pelo cansaço, vamos dizer assim. Então, se você não tiver opinião, né, para delimitar os seus próprios pensamentos aqui e tomar uma decisão, não se deixar influenciar pelas coisas que você vê, eu acredito que você pode sim ser induzido e enganado até por essas campanhas de marketing. E claro que essas campanhas de marketing são muito bem feitas, né? Principalmente se for um candidato bom, se ele fizer uma campanha boa, se ele tiver uma equipe de marketing boa, né? Ele só vai trazer coisas positivas que ele irá fazer, propostas boas e etc. Então, eu acredito que isso influencia muito nessa decisão aí do eleitor. Então, eu vou fazer uma complementação numa pergunta, antes do Gabriel falar. Entendo, então, como você colocou, uma grande coligação investindo em campanhas de marketing, em neurociência, em algoritmos, conseguem decidir uma eleição com a indução dos seus votantes, né, dos eleitores. E aí, nesse sentido, a gente torna a profecia feita lá na década de 80, no livro 1984, e na década de 90, por Michael Dertuzos, de que quanto mais dinheiro eu tenho, mais poder de informação eu tenho e, consequentemente, mais poder sobre a decisão da massa, né? Another brick on the wall, como diria Pink Floyd. É isso mesmo? O Fernando, eu cada vez mais eu tenho certeza disso e continuo afirmando isso com todas as minhas forças, né? Não só as campanhas de marketing, de neurociência, mas eu vou além. A nossa personalidade é moldada nas redes sociais. Então, o nosso voto ele é extremamente seguro por nós, porque nós criamos aquela convicção. Os jovens, se você imaginar que quem está iniciando o seu poder de eleitor, seu direito ao voto, né, seu sufrágio, com 16 anos, nasceu aí em 2004, nasceu dentro da tecnologia, a personalidade dessa pessoa que não teve uma blindagem, de certa forma, ou uma educação digital, ela está totalmente sujeita a criar convicções por meio da internet, por meio dos algoritmos, né? É muito fácil. Se você entrar, por exemplo, no meu... Eu gosto muito do YouTube. Se você entrar no meu YouTube, entrar no YouTube do Matheus, você vai ver a divergência de opções. Eu, esse tempo atrás, entrei no perfil no celular da minha noiva para assistir um vídeo que eu estava ansioso para assistir. Além de não achar o vídeo, nossa, que coisa chata que era o YouTube dela, né? Não tinha nada do que eu gostava, onde já se viu. Mas a mesma ferramenta, o mesmo player, como assim? Então, eu acho que vai muito além do que o próprio voto em si. A discussão é muito maior do que apenas o direito a voto. Claro que é um momento, só que essas informações que o Matheus trouxe, essas informações que você trouxe, nós vimos nas eleições presidenciais dos Estados Unidos. Não essa polêmica de agora, a polêmica anterior. Nós estamos ainda discutindo as eleições anteriores. Nós temos estudos, a Cambridge Analytica, quem tiver curiosidade de pesquisar, ela bate justamente nesse ponto de como a rede social influenciou as eleições presidenciais de uma das maiores potências, se não a maior potência do mundo. Imaginar que não acontece isso no Brasil, com o tamanho dos recursos, com o tamanho das verbas que são destinadas às eleições. Eu tenho visto alguns candidatos, principalmente em São José do Rio Preto. Estou abrindo mão da minha campanha, estou fazendo campanha sem fundo, estou fazendo campanha sem isso. Ok, mas você está utilizando a rede social? De certa forma, você liga o seu nome a algum candidato que utiliza esse fundo? Porque se você está indo na corrente de um candidato expressivo, por exemplo,
Você pega o atual prefeito tem a sua expressividade, tem o seu partido, tem a sua força de campanha. Se você liga o seu nome a ele, mesmo que você não utilize o fundo, mesmo que você não utilize, você utilize recursos próprios, como alguns partidos defendem essa bandeira, só do seu nome estar ligado ao dele, numa rede social, o algoritmo gira essa informação junto, né? Gira uma forma leiga, né? Grosseira, mas de fácil compreensão. Então, a polêmica se estende a muito mais do que a simples direcionamento de voto. Eu falava isso para minha avó, que vocês conheceram. A minha avó, ela é uma ferrenha utilizadora do Facebook, ela adora o Facebook. Só que a minha avó só curte o que ela gosta. E se ela não gosta, ela vai lá e faz questão de escrever, não gosto, né? Falta o filtro, eu brinco com o filtro de idade com meus avós. Mas por que eu estou contando essa história, esse fato? Porque para minha avó só vai aparecer mais do mesmo, mais da mesma informação. Se ela gosta de um candidato, a rede social vai apresentar coisa boa desse candidato. Se ela odeia um candidato, a rede social vai apresentar coisas ruins a respeito desse candidato. E como você vê, como é possível você distorcer uma informação, né? Quem é jornalista sabe muito bem disso. O mesmo diálogo, o mesmo conceito difundido de várias formas, na mesma plataforma. Então, a plataforma faz esse filtro. Ela manda informação para quem agrada. Ela não vai mandar uma informação que me agrada, que não me agrada, porque se ela mandar uma informação que não me agrada, eu vou parar de usar a plataforma. É simples. Então, eu acho que vai um pouco além, porque mexe com a personalidade da pessoa. Não só com o voto, com a opinião dela sobre determinado produto, mas sim com a construção de um caráter, com a construção de uma pessoa mesmo. Né? Não sei se serviu de resposta. Matheus, até aproveitando, não sei, doutor Fernando, tem mais algum comentário que você gostaria de trazer para nós? Eu sempre adoro suas participações. Não sei se tem mais alguma informação que você gostaria de compartilhar. Não, tranquilo. Hoje eu estou de espectador e estou fazendo perguntas. Que bom, fico feliz. Obrigado pelas respostas, tá tranquilo. Ô, Matheus, eu queria trazer esse tema, né? Não sei se você acompanhou as eleições dos Estados Unidos. Não essa daqui ainda está muito fresca para a gente discutir, tem que ser outro evento. Mas vai dar muita discussão essa ainda, né? Eu queria saber da sua opinião sobre justamente Cambridge Analytica, né? Sobre essas eleições. Acho que, se não me engano, foi do Trump mesmo, né? Foi a primeira Exato. A eleição do Trump, e tem uma polêmica de que, para quem não... Eu estou falando conforme a minha interpretação, mas a polêmica é que ele foi eleito por conta desses direcionamentos na rede social, né? Que teve alguns induzimentos ali, enfim, tem toda uma polêmica em cima disso. Você queria uma consideração sua, Matheus, a esse respeito? Se tem alguma coisa para colaborar com a gente? Claro que isso teria que ser abordado hoje nesse grupo de estudo, né, Gabriel? Dr. Gabriel. Mas, cara, eu acompanhei sim, né? E esse boom da Cambridge Analytica surgiu bastante aí nessas eleições do Trump, não essa eleição agora, a que ele se candidatou presidente dos Estados Unidos, né? Em 2016, foi isso? Então, Foi sim. Tem muito essa discussão, claro que nós não saberemos falar se houve mesmo ou não. Eu acredito que tenha, sim, havido algum impulsionamento ali. Eles falam até de hackers russos, né, que usavam de inteligência artificial, de artimanhas aí para estar fazendo uso de algoritmos aí para estar chegando em tudo e qualquer eleitor aí que tivesse um pouco de familiaridade, né, que sentisse afeto pelo Trump, né? Então, eu acredito que, inclusive em um livro que eu li, chama Todo Mundo Mente, não vou lembrar agora o autor, trata bastante dessas questões sobre algoritmos e Big Data, eles falam que as eleições de 2016 dos Estados Unidos, eles conseguiram prever que o Trump seria eleito justamente com o uso do Google Trends. Não sei se eles fizeram uso realmente do Google Trends, mas era uma ferramenta muito semelhante, mas eu acredito que era sim o Google Trends. Eles conseguiram, por meio dessas pesquisas do Google, identificar aí que o Trump vinha crescendo muito nessas pesquisas e, por fim, ele conseguiu realmente se candidatar, né? E aí eles acrescentam um monte de informações a respeito de que o eleitor do Trump ele é
mais conservador, ele então fará pesquisas mais conservadoras no Google. A partir das pesquisas que ele faz no Google, nós conseguimos identificar. Então, tem uma série de estudos de cientistas de dados que falam que esse vazamento por meio dessas empresas aí, do Facebook, as curtidas que as pessoas faziam, as pesquisas que elas faziam na internet, houve sim essa comercialização de dados, e isso impactou diretamente, né, nessas pesquisas e em identificar que o Trump seria possivelmente o próximo presidente dos Estados Unidos, então, naquela época. Né? Então, isso é muito interessante, e isso a gente consegue ver como realmente impacta e influencia nas eleições. Né? Então, acredito que é até preocupante, né? Envolve uma questão ética e etc. Mas devemos ficar de olho, porque esse é o futuro agora, né? Acredito que as eleições daqui para frente vão ter muito mais publicidades na internet do que na televisão. Claro que eu acho que na televisão ela não vai acabar, mas eu acho que a tendência é elas aumentarem cada vez mais na internet, porque o acesso, como eu trouxe, o dado de 75% dos brasileiros já possuem acesso e acessam, sim, redes sociais e etc. Então, eu acredito que é uma coisa que veio para ficar, né? Com certeza. Esse tema é um tema que, mais uma vez, uma crítica que eu faço, eu penso que foi mal regulamentado, entendeu? Por mais que a regulamentação na lei eleitoral é recente, está sendo mal regulamentado. Você tem uma lei geral de proteção de dados que contraria, por exemplo, né? Essa informação, da forma que eles coletam essas informações, aí você já começa a entrar numa polêmica, se está sujeito, se não está sujeito, se pode, se não pode. Só que é passível até de um... dependendo da forma que foi feito, claro, mas é possível que você consiga tirar determinado candidato de uma corrida eleitoral por meio aí de afrontas a outras legislações, não só a legislação eleitoral, né? Você pensar que o primeiro artigo da Lei Geral de Proteção de Dados traz justamente o desenvolvimento da personalidade, a privacidade, a intimidade, né? Então você já tem aí um ponto a abrir os olhos, né? Eu me recordo conversando tem um cliente que ele já foi candidato a vereador, não foi reeleito nem nada, mas eu perguntei, falei, como você sabia quantos votos você tinha, né? Sou muito curioso para eleições, sempre gostei muito de eleições. E ele me respondeu da forma mais pura e simples possível. Uai, quantos adesivos que eu tenho no carro? Eu tinha 2.000 carros com adesivo meu. Você acha que eu ia colocar adesivo e não ia votar em mim? Você colocaria um adesivo de quem você não votaria? Eu peguei e falei, nossa, é falho isso, né? Eu poderia tranquilamente colocar um adesivo e não votar na pessoa, até porque o voto é secreto, né? Mas tem o seu sentido, tem a sua lógica. E eu vejo muito isso na rede social, por meio de pesquisa. Por que eu vou pesquisar sobre um candidato? Ainda mais hoje, nessa era da desinformação, por que eu vou pesquisar sobre um candidato se eu necessariamente não vou votar nesse candidato? Né? Não vou ficar gastando meu tempo para pesquisar uma pessoa que não me agrada. Para mim, não faz muito sentido. Mas é uma ferramenta a ser analisada, né? Eu tenho, tranquilamente, se você, ainda mais nos bastidores, se você conversar comigo, eu afirmo com tranquilidade, tanto as eleições do Brasil com o Bolsonaro, como as eleições dos Estados Unidos foram totalmente influenciadas pela rede social, não tem como fugir disso. E vai ser, daqui para frente, cada vez mais. Diferente de você, Matheus, eu acho que os candidatos começarão a optar pela rede social em face da televisão. A televisão é um porre você assistir programa eleitoral, e eles vão sim continuar o seu caminho aí pela rede social. Hoje em dia, cada vez mais as pessoas estão conectadas, é expressivo a quantidade de eleitores que você encontra numa rede social, e lá você tem uma coisa que não te limita, que é o tempo. A televisão tem tempo, você paga por esse tempo conforme as suas coligações, quanto mais coligações, mais tempo, assim por diante. A rede social não. Por mais que a 1 minuto você consegue criar aí um Reels, enfim, você tem outras ferramentas. Você pode ligar para uma página, por um site, por outros vídeos, pelo canal do YouTube, que é gratuito, pela plataforma do Facebook, que é gratuito, pela plataforma do Instagram, que é gratuito. Enfim,
Você tem aí várias ferramentas, fora o compartilhamento em massa no WhatsApp, a dificuldade que você tem de controlar isso. Nós estávamos esses dias aqui, eu estou agora em Jundiaí, e nós estávamos aqui em Jundiaí, e de repente colocaram a família da minha noiva inteira em um grupo de um candidato. Do nada. Então, de onde que veio esse telefone? Quem que passou esse telefone? Então, são formas de você trazer um eventual eleitorado por meio da rede social, né? Deixa eu ver aqui, eu tenho uma colocação do nosso amigo Mantovani. Anteriormente, ele teve impressionante. É verdade. Era o corpo a corpo, né, Mantovani? Antigamente você tinha a história, ele colocou aqui no chat, que depois quiser acompanhar. Antigamente, ele está comentando que antigamente a forma era outra, né, de você captar esse eleitorado, né? E realmente era um corpo a corpo. Eu lembro de comícios, showmícios, né? Quem trazia o melhor artista tinha aí uma capacidade de ganhar eleitores muito grande, né? Ô, Matheus, um outro ponto que eu trago para você é o seguinte: o que você me fala dessa parte de legislações? Se você me fala dessa parte de eventuais anulações de candidaturas, enfim, como que a gente pode tratar esse tema aí? Como que a gente, uma sugestão de melhoria, quem sabe? Queria ver a tua opinião sobre a parte legal, sobre a parte jurídica mesmo desses votos. Então, Gabriel, cara, igual você falou, o Código Eleitoral, ele precisa sim de reformas, e eu acredito até que ele é um código imoral, né? Se você parar para ler, não sei se aqui todo mundo já parou para ler o Código Eleitoral, e me dá raiva ler o Código Eleitoral, porque chega a ser absurdo. Nós pagamos com o nosso dinheiro, os nossos impostos, praticamente tudo para esses candidatos aí estarem fazendo suas campanhas. Então, a gente paga por locomoção deles em carros, pagamos pelas coisas, o material que eles usam em suas campanhas, a gente paga praticamente por tudo, né? E isso vira o quê depois? Vira lixo, né? Então, não faz o menor sentido. Ele me dá... Eu fico estressado até de falar sobre o Código Eleitoral, porque ele precisa sim de reformas, e ele é um código imoral, na minha concepção, na minha opinião, né? E é claro que tudo isso, né, essas coisas precisam de um acompanhamento. Sempre acredito que em época de eleições, os advogados que atuam na área eleitoral têm bastante trabalho, porque muitos candidatos eles não têm conhecimento, muitas vezes, da legislação. Então, para eles, o céu é o limite, né? Eles fazem de tudo até ser cortado ali, né? Alguém chegar e falar, cara, você não pode fazer isso, 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 né? Porque até então ele vai fazer praticamente tudo que ele sentir vontade e vai se promovendo dessa forma, né? Então, acredito que a lei, ela deve sim ser respeitada, e as pessoas precisavam se preparar e ter maior conhecimento das leis eleitorais, né? Então, claro que um candidato pode sim até ter sua candidatura cassada por não respeitar aí esses princípios eleitorais, esse marketing aí antes da campanha. Lógico que é uma lei que possui diversos detalhes, né? E não vou aqui adentrá-los, mesmo porque não tenho conhecimento de todos esses detalhes, mas é algo que precisa ser sim observado, e o advogado eleitoral deve atuar sempre de forma muito expressiva junto aí com o candidato. O candidato ele deve ter o seu jurídico ali para acompanhá-lo e estar fazendo essa campanha da melhor forma possível e de forma mais ética possível para que ele não tenha problemas, né? Então, acredito que essa seja uma questão que precisa sim ser colocada para esses candidatos, principalmente a vereadores, né? Porque você vê diversas pessoas tentando a candidatura para ser vereador, né? Muitas pessoas até que não possuem conhecimento, não possuem estudo até muitas vezes, né? Então é uma coisa até preocupante. Mas acredito que seja mais ou menos nessa área aí, doutor Gabriel. Qual é a sua opinião a respeito? Se eu fosse me candidatar a vereador, não tenho essa vontade, mas se eu fosse candidatar a vereador, eu montaria uma equipe. Um cara de TI para programar para mim, um marketing e um advogado especialista em direito eleitoral. Direito digital a gente consegue conduzir, mas o direito eleitoral eu traria com toda certeza.
Não, eu entendo que hoje em dia, assim, você tem que pensar o seguinte também, né? Nós estamos falando de uma de eleições municipais e dentro das é um fundo, é um recurso diferente para da própria eleições presidenciais, deputados, enfim. Então você tem recursos limitados comparados, né, com o governador, com o presidente. E por conta disso eles vão se isolar nas ferramentas que estão disponíveis gratuitamente e delas vão usar e abusar aí conforme for o interesse, né? Eu, acima de tudo, acima da legislação, acima desses candidatos, enfim, eu acho que hoje o que falta para nós é uma educação digital. Você imaginar que conhecimentos como esse dentro da nossa classe de advogados já é limitado, não são todas as pessoas que possuem interesse ou que destinam a sua carreira para entender o poder da tecnologia, né? Como que isso afeta a nossa vida, porque toda vez que nós discutimos tecnologia, nós vamos além das legislações, nós vamos, como diz o Fernando que está escutando, mas nós vamos para um aspecto filosófico, sociológico hoje, né? Cada vez mais se mostra útil, cada vez mais se mostra necessário você ter um conhecimento sobre filosofia, sobre sociologia, para tratar de tecnologia, né? Quem diria uma parte mais, digamos assim, antiga do nosso direito, hoje voltando para tratar de temas atuais, porque os temas, as legislações do meio já nasceram mortas, já nasceram com defeitos, né? Já nasceram sendo reformadas. Você vê legislações de um ano sendo totalmente refeitas no próximo ano e assim por diante. Elas vão mudando conforme o interesse do nosso legislador. E eu entendo que, assim, antes, quando nós éramos mais novos, você tinha uma cultura do direito ao voto, aquela bagagem que a escola fazia as eleições internas da escola para aprender a votar, aprender, enfim, entender a importância disso, contava a história de como veio o voto, como que isso evoluiu ao longo do tempo. Enfim, no direito também nós estudamos os requisitos para você ser candidato e assim por diante. E aí a gente esquece de estudar hoje a educação digital, você trazer isso. Como que a rede social tem impacto? Qual que é a necessidade da criticidade de um jovem ou de uma pessoa que está intimamente ligada? Nós, às vezes, como você falou, como o Fernando comentou, nós somos influenciados numa compra. Imagina na hora de exercer um voto. Então, a necessidade de crítica, de conhecer, de ler os programas de governo, de ir atrás, de se envolver, não necessariamente dentro da política, mas com os candidatos, não fechar os olhos para isso, né? Até mesmo analisar a postura dos candidatos com a rede social, com as tecnologias. É o perfil que eu acompanho, é o perfil que eu gosto, é o perfil que eu não gosto, enfim. Eu acho que falta para nós hoje uma criticidade muito grande na hora de receber informação como um todo. Então, eu questionar se aquela informação é verdadeira ou se não é, eu procurar, eu investigar, né? Hoje em dia você tem que investigar se a informação é legítima. Se não é legítima, não é porque uma pessoa da sua confiança, nesse caso um candidato político, está te falando, está te passando, que necessariamente é real, é verdade. Então, questionar, né? Então, você vê, por exemplo, o próprio G1, a própria Globo.com, trazendo ferramentas, não só a Globo, tem outros sites que fazem a mesma coisa, mas trazendo ferramentas para você, é fake, não é fake, é verdadeiro, não é verdadeiro, ele falou isso mesmo, ele não falou, enfim, e para você começar a criar esse tipo de cultura, criar esse tipo de educação mesmo, eu bato muito nessa tecla, para que as eleições sejam a mais pura possível, pelo menos na parte do eleitorado, já que a parte dos candidatos a gente sempre está com o pé atrás aí, né? Ô, Matheus, eu gostaria, não sei se alguém tem alguma dúvida, nós acabamos sempre nos estendendo, né? Toda vez que junta, acaba se estendendo. Doutora Daniela, doutor Marcelo, doutor José Augusto, acho que doutor Guilherme, doutor Gabriel, fiquem à vontade para, enfim, mandarem as suas dúvidas, nós estamos aqui justamente para isso, né? Acredito que é um debate extremamente importante, pouco tempo, sempre teremos pouco tempo para tratar sobre isso, e eu acho que esse é justamente o ponto, Matheus, levantar essa dúvida, levantar
essa discussão ela tem que sair da esfera da OAB, ela é uma discussão que tem que ir para outros lugares, tem que ir para outras casas, principalmente com os jovens, que estão cada vez mais aí utilizando da rede social e se expondo, independente de criticidade zero, na verdade, não é nem mínima, né? É zero. Tem alguma consideração final, Matheus? É só agradecer mesmo, te parabenizar, porque a ideia do tema, ela foi sugerida por você, né? Então, eu só aderi e falei, dei a mão aí para você e a gente conseguiu elaborar, debater, trazer, fomentar aí o debate, né? Então, isso é muito relevante, principalmente sabendo que as eleições são domingo, né? Hoje é quarta, então falta pouco tempo aí. E talvez para as pessoas aqui ficarem mais atentas até, né? Começar a falar, caramba, ó, esse candidato aqui está impulsionando conteúdo aqui no Instagram, no Facebook, e isso vai fazer com que as pessoas, os doutores aqui, comecem a observar mais isso, né? E talvez nas próximas eleições, cada vez mais esses candidatos aí vão estar fazendo uso das redes sociais e etc. Né? Então, apenas agradecer aí, doutora Andressa, doutor Fernando também da comissão, a presença, você também pelo debate, e só agradecer mesmo. Matheus, parabéns pela sua exposição, meu amigo. Não tem nem o que falar. Quando falo em algoritmo, a primeira pessoa que eu lembro é você, pelo seu gosto, pela sua paixão no assunto. Isso é fundamental hoje em dia. É um tema muito polêmico, é um tema que exige a nossa participação de corpo e alma mesmo. Agradeço mais uma vez a nossa coordenadora, a doutora Andressa, sempre junto com nós, comprando as nossas ideias, né, Matheus? Participando. E a vocês que vieram numa manhã de quarta-feira, 9h30 da manhã, para prestigiar aí o nosso amigo Matheus. Agradeço a participação de todo mundo. E obrigado, pessoal. Quem que está como colaborador? É você, Luque? Não, é o Luiz. É o Luiz? Oi, doutor. Tudo bem, Luiz? É o Luiz. Tudo bem? Tudo bem. Ô, Andressa, você gostaria de tirar uma foto? Como é que eu não sei fazer? É só o print que vocês estão tirando? Como é que vocês estão fazendo? Não sei se precisa. Com o celular, o Gabriel. Pelo celular. Alguém gostaria de abrir a câmera para participar, se possível? Fiquem à vontade. Se não puder, não tem problema. Nós vamos tirar a foto assim mesmo. O Matheus, gostaria de fazer a honra. Meu celular aí está incapacitado hoje. Tem como você tirar uma foto nossa, só para a gente compartilhar nos mails da OAB. Fiquem à vontade, se vocês quiserem abrir a câmera. Todo mundo sorrindo aí, passaram um perfume. Ei, Matheus. 1, 2, 3 e... Aí. Show de bola. Bom, alguma consideração final? Meus amigos, obrigado pela presença. Desculpa aí estender o horário. Não estendeu também, tá no horário, tá uma hora certinho. Luiz, obrigado pelo auxílio da OAB. Matheus, parabéns. Até uma próxima aí, pessoal. Um abraço. Gente, obrigada. Tchau, tchau. Obrigado a todos aí.